Olá, tudo bem? Como vão? É um prazer ter vocês aqui. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito interessante. Eu estou aqui aguardando a Sandra para falarmos sobre a questão da mulher. A Sandra acabou de entrar agora. Sandra, tudo bem? Boa noite. Deixa eu aceitar a Sandra. Essa live que tá show de bola. Sandra, tô me conectando. Vamos ver se a gente consegue estabilizar o sinal. Deixa eu Oi, tudo baixar um bem? pouco meu celular aqui. Tudo bem, Ana? Tudo bom? Você me ouve bem? Ouço bastante bem. Tá Ai, que tudo bom, bem. que bom, que bom. É muito bom estar contigo. O projeto Nude, o projeto Ideia Nude, é uma parceria minha com a Vanessa e com a Kathleen. Nós três somos três advogadas, temos formação diferente, mas temos a ideia de trazer para debate aqui no Ideia Nude temas que são de grande relevância. Um ponto de conexão muito grande conosco é a questão da mulher e a visibilidade que hoje nós temos para causas que envolvem feminicídio, violência doméstica, entre outras questões que faz muita falta a gente ter um canal de discussão e com pessoas sérias, com pessoas que tenham um comprometimento, né? Sem ser uma modinha, sem ser apenas aquele feminismo de perfumaria, né? A fada madrinha, a fada moderna entrando, minha querida aluna. Boa noite, Mariana, Fada Moderna, boa noite, doutora Kathleen, que entrou também. É isso aí. A gente marcou Bom, essa live para as 9 horas. É um horário um pouco atípico para a live, né? Mas a gente vai deixar gravado o conteúdo e espero que aqueles que assistam numa outra ocasião também acompanhem o que a gente se propõe a falar na noite de hoje. eu acho que esse horário é bacana. Bom, eu vou me apresentar, né? Sim, Primeiro, antes de começar a conversar. Bom, algumas pessoas me conhecem como Zina e outras pessoas me conhecem como Sandra Covese, que é o meu nome. Zina é meu apelido. E eu tenho paixão pelo meu apelido tranquilamente. E eu trabalho com turismo há praticamente 40 anos, né? Então eu sou consultora de viagens, não de turismo. Viajante e turista é um pouco diferente, né? O viajante estuda, ele vai entender a cultura local, tal, né? O turista é aquele que vai cair de paraquedas em algum lugar, tira selfie, posta no Insta e tá tudo bem, né? E em contrapartida, eu trabalho com algumas ações, que aí é voluntária, é por amor mesmo. O turismo também é por amor, mas essas ações são diferentes porque eu trabalho no combate à violência contra a mulher, principalmente agora voltando para minha cidade natal, americana, né, que tem uma dificuldade maior, acredito. São Paulo tem muita ONG, tem muito movimento que facilita. Agora, as cidades do interior é um pouco mais chatinha. Eu sou ligada a duas ONGs na Turquia, feministas também, que a Turquia tem uma dificuldade muito grande, que a Lei Maria da Penha é o único lugar que a gente tem, é no Brasil mesmo, né? E, e eu faço como é que eu vou falar? Encaminhamentos para as mulheres em situação de violência, seja ela qual for, doméstica ou não, né? Então, a minha ajuda ela é meio isso. E eu tenho Bazar por Elas, que é uma consciência local, que eu trabalho com um evento. Agora, na pandemia, a gente não consegue fazer nada, mas é sobre o empoderamento da mulher e a conscientização desse combate à violência para que a gente possa, além de tirar a mulher dessa situação, encaminhar para o empoderamento, que é onde ela vai se equilibrar e não retornar para essa violência, né? Então é um trabalho um pouco diferente. É isso. e é um trabalho que a gente acompanha no Bazar por Elas, né? Existem Isso. algumas ações que vocês fizeram ano passado, eu acompanhei. Isso fomenta a economia local, porque é um coletivo de mulheres que se reúne e tem a proposta de não só fazer uma reunião para conversar, para falar sobre o que está acontecendo de bom e de não tão bom na vida de vocês, mas Sim. também estimular a autonomia
financeira, É, cada uma delas, na medida do possível, participa também com a sua barraquinha, quando tem o evento, né? E porque a importância disso é que quando a mulher está numa situação de violência, a primeira coisa que ela perde é a economia. Então, ela sempre sente a dependência de estar mesmo com o violador, né, violento, né, e porque o medo é a questão financeira. Então, economicamente, ela não se sente amparada. Quando a gente trabalha esse movimento do Bazar por Elas, por exemplo, a gente mostra que nós sabemos fazer mais do que a gente imagina, que nós temos uma ciência muito maior, né, do que a gente imagina. Então, alguém vai fazer um doce, outro vai fazer uma arte, alguém vai cantar, enfim. Nós temos várias situações que é, trabalham esse empoderamento e tira de dentro dessas pessoas, dessas mulheres, o melhor delas, né? Então, verdade. mostra que é possível que também não está sozinha, né? Que eu acho que é Sim, bastante importante. sim. Então tá joia. Foi interessante essa abertura, até porque você faz muita coisa, né, Sandra? Além disso, você também dá aulas online, a gente tem É. acompanhado as suas aulas, eu, a Mariana. É uma série de coisas que você se propõe a fazer e a gente ter um tempinho aí na sua agenda para poder fazer essa live. Eu agradeço a sua atenção, viu? Não, quando a gente fala de assunto sério, não precisa falar sério, mas o assunto é sério, a gente tem tempo, né? É porque, assim, principalmente agora na pandemia, eu trabalho com turismo. Turismo está de férias, está de gancho por um ano, né? Então, não adianta ficar entrando em desespero, o que, que vai acontecer, como é que eu vou fazer, etc. E aí a gente descobre esse outro lado, né? Que na realidade eu imagino que não seja o lado B, mas sim o A, mas que a gente acaba escondendo um pouquinho, que é a parte espiritualista, né? E todo o conhecimento adquirido na nossa jornada, ele só é prudente quando a gente compartilha. Então, os cursos que eu estou fazendo é super, assim, valores super irrisórios, né? R$ 30, R$ 40, R$ 50, mas para que todo mundo tenha acesso a esse conhecimento que me tornou aquilo que eu sou hoje, né? Então, quando a gente solidariza o conhecimento, eu acho que aí sim é a força, né? Porque a gente não pode ser mesquinha ao ponto de achar que o conhecimento é só nosso, né? Então não vale a pena. Então é essa a ideia. E aí eu me reinvento, né? Dando um monte de curso, virando professora aí, né? Então tá É bem certo. legal. Sandra, vamos falar sobre a pauta de hoje. A gente se propõe a falar sobre a mulher pelo mundo, né? A mulher viajante, a mulher fora da sua terra natal. Como que você trabalhando nesse segmento de turismo já deve ter vivenciado muita coisa, experienciado e auxiliado muitas vezes as suas clientes para desenhar roteiros e tudo mais. Eu vou começar te fazendo uma pergunta, Sandra. Você acha que ainda é tabu mulher viajar sozinha? É. O tabu começa nela mesma, né? E aí existe não só o tabu, mas a segurança. Quando a mulher ela viaja sozinha, ela se experimenta, né? Ela se conhece. E é muito legal, porque na realidade eu posso estar saindo da minha casa com mala para aeroporto sozinha, mas eu encontro pessoas do outro lado na mesma situação e junta-se pessoas que você jamais imaginou. Então você abre oportunidade, né? Agora, o que é o tabu? Dependendo da onde a mulher está, ela ela se coloca vulnerável por não entender a cultura que ela está chegando. Mesmo no Nordeste, por exemplo, nós temos situações, eu estou falando de Brasil, né? Que quando eu viajo sozinha, por exemplo, eu gosto da Paraíba, então eu fico 15, 20 dias na Paraíba. Mas se eu estou sozinha, para ir num bar, para ir na praia sozinha,
Eu já me coloco esse próprio tabu, como se eu ficasse vulnerável por eu ser mulher. E na realidade não é isso, né? Então, primeiro a gente tenta tirar essa construção que foi feita da mulher ser frágil, né? E trabalhar um pouco melhor o conhecimento do destino que ela está indo, né? Uhum. Então, como você sabe, eu viajo muito para a Turquia, eu vou para lá desde 2012, e as minhas viagens, quando estão sozinhas, por exemplo, alguns momentos eu me sinto vulnerável, por exemplo, à noite, porque também não é comum, dentro de um país muçulmano, uma mulher sozinha à noite. Mas eu tenho que entender aonde eu estou pisando. A partir daí, o tabu começa a, a se quebrar e transformar em conhecimento e uma reinterpretação da gente mesmo. Uhum. E aproveitando esse gancho aí que você fez sobre Turquia, muitas pessoas não têm essa noção de que na Turquia é um país que existe a religião, um forte vestígio tanto do cristianismo, né? Que você já tive a oportunidade de assistir uma live sua falando sobre o cristianismo na Turquia, mas tem a questão de outras religiões, né? Conviver com esses hábitos e costumes do muçulmano, por exemplo. É, a indumentária da mulher, a vestimenta, o comportamento, é, tudo isso faz parte do contexto local. Então, se você se predispõe a visitar uma cultura, se você se predispõe a fazer uma viagem, qual seja, aqui no interior de São Paulo, por exemplo, dependendo do lugar onde você for, do horário, você acha que existem etiquetas que a mulher deve cumprir? Ou não seria bem etiqueta, talvez a palavra ficou mal colocada, mas observar muito o destino, né? Hoje você pode ir para qualquer lugar. Assimilar a cultura. A partir do momento que você atravessa da sua porta com destino a qualquer país, não necessariamente islâmico, por exemplo, você vai ter que entender que você é o estrangeiro, que você é o fora de padrão. E a partir do momento que você assume chegar num determinado destino, o mínimo que você tem que fazer é respeitar aquilo que já acontece lá. O que Uhum, acontece? Por exemplo, no país muçulmano. A Turquia, dentro dos países muçulmanos, ela é a mais flexível. uhum, Então, na Turquia, eu não sou, a Turquia é laico, para começo de conversa, ela não é muçulmana, é como o Brasil, laico. O Brasil tem a maioria cristã, mas é laico. A Turquia tem a maioria muçulmano, mas é laico. Né? Eu não sou obrigada a usar véu, burca, nada disso. Né? Eu posso ir com mini saia, eu posso ir de bermuda, de alcinha, tá tudo bem. Mas nós temos que lidar com algumas situações que para a gente é indigesto, tá? Mas como consultora, por exemplo, de viagem, eu sou obrigada a te informar. Então, o Brasil é um país onde exalta a nudez, é onde exalta a questão sexual e a sensualidade. Isso é uma questão cultural. Tá? uhum. Tanto é que a aprovação do carnaval, dos livros que a gente tem, por exemplo, Jorge Amado falando da tal Gabriela, esse tipo de exposição à mulher, que eu acho muito machista, por exemplo, mas é cultural brasileiro. Ok. Quando você chega dentro da Turquia, por exemplo, você vai estar tão. Como é que eu. O despreparo é tanto para os olhares que vão surgir para você, e não é um olhar de paquera, não é um olhar disso, é um olhar de desafio do porquê que você está daquele jeito dentro do meu país. Então, existe uma diferença. Agora, para eu entrar numa mesquita, eu vou precisar do hijab, que é o lenço de cabeça. Eu não sou obrigada, em momento nenhum, a colocar uma burca dentro da Turquia. Se eu for visitar o Irã, eu não saio do avião sem o hijab, sem a cabeça.
E a roupa tem que estar para baixo, a blusa tem que estar para baixo do bumbum, por exemplo. São regras. Então, não visite esses lugares, né? Então, não é uma questão de estar vulnerável ou não. Eu acho que é uma questão de sabedoria, de você conhecer para onde você vai e entender que é diferente, né? Uhum. Um outro exemplo, por exemplo, eu trabalho com algumas ONGs na Turquia, em Istambul. São duas ONGs. Que elas trabalham para ter menos morte. Não existe a palavra feminicídio para elas ainda, elas estão brigando por isso e tal. Só que para eu ajudá-las nessa briga, eu tenho que entender o contexto que existe. Porque a quantidade de mortes que tem dentro da Turquia não é porque é islâmico que é maior ou menor que a do Brasil, né? O Brasil tem muito mais feminicídio, por exemplo, do que a própria Turquia, né? Existem formas diferentes da gente entender essa questão dentro dos países, né? Já no Irã, por exemplo, tem uma lei moral, né, que ela é extremamente patriarcal e ela obriga a mulher ter um dono, né? Seja o pai, seja o irmão, seja o marido, né? Você deve, entre aspas, respeito àquele macho, né? Então, como turista, como que eu posso bater de frente com isso? Eu posso não aceitar, né? Mas bater de frente não, porque eu não moro ali. E eu não vou sofrer a consequência da minha indignação depois que eu for embora, né? Que eu acho que isso é bastante importante falar. Sandra, você estava falando sobre isso, eu fiquei lembrando até de um bate-papo que a gente teve numa outra ocasião, sobre esse contexto de brasileiras morando fora do país, muitas vezes apaixonadas porque conheceram pelas redes sociais, ou então porque existe até quadrilhas, né, de sujeitos que se passam por bons moços, Não é digamos na assim. questão, a questão olha como é relativa a coisa, né? Não são só os sujeitos. Vamos entender, eu não vou botar pano na cabeça de macho nenhum, mas entenda o seguinte: a mulher brasileira, ela trabalha a sensualidade, independente da idade dela, do poder aquisitivo, da etnia, não interessa. Verdade. O sensual da mulher é muito forte. E outra coisa, E só para fazer um adendo que você está me falando. uhum. Fora do país, a depilação brasileira é como se fosse calcinha, lingerie, biquíni, é como se fosse um padrão, né? Não, não, peraí que eu já te explico essa questão da lingerie, mas a depilação sim. Ok. O que acontece? Vamos voltando. O turco, por exemplo, se ele tá andando na rua com você de mão dada, é para casar. É muito raro você ver um beijo, porque é um desrespeito, né? É um desrespeito com eles, com o casal e com as pessoas que estão fora desse contexto. A brasileira o que faz? Manda nudes. Rápido. Muito rápido. Muito rápido. E a brasileira, ela tem uma contextualização desde 75, mais ou menos, que isso vem se fortalecendo, de que nós somos desculpa a palavra, mas a puta do mundo. Então, quando se torna brasileira mandando nudes, para nós pode ser tranquilo. E eu não preciso mandar nudes. Eu posso mandar uma foto de biquíni ou de uma camiseta com decote. Tá? Isso, para eles, é a prostituição. Então, eles não vão entender, até mesmo pelo contexto social e cultural, que o Brasil tem essa vertente, né? E todas as mulheres, para a cabeça deles, são iguais. São comestíveis, ponto final, mas não são para casar. Porque turco casa com turco. Uhum. Acabou. Né? O muçulmano casa com muçulmano. Não tem diferença, não existe outra forma. Aí o que acontece?
a primeira palavra é muito comum, por exemplo, em alguns chats, em 5 minutos de conversa, mesmo com o tradutor Google, por exemplo, já vinha uma frase "eu te amo" do lado de lá para cá. E a mulher que está carente, né, porque a carência ela se instala no nosso DNA muito rápido também, até porque a gente está numa cultura de culto ao corpo, e quando a gente começa a envelhecer, aquele corpão que a gente tinha, a gente já não tem mais, mas anseia por, né? E aí vem uma pessoa linda, maravilhosa, com os traços bonitos, a gente esquece de ver a índole dessa pessoa. Com toda certeza esse cara é casado, tá? E aí a gente vai enfrentar uma série de outros problemas, por exemplo, cárcere privado, porque esse cara não vai mostrar essa mulher para ninguém, enfim. Então, não é um problema só do turco, por exemplo. É dessa mulher não entender em que terreno ela está pisando, sabe? Em que situação que ela está se metendo e o que é especial para ela tem o mesmo valor para esse cara? Aí nós temos uma série de mulheres brasileiras que vão para a Turquia, que já vão apaixonadas, já vão para casa do cara, não sabendo se o cara é curdo, se o cara é muçulmano, se o cara é cristão, se o cara tem família. Fala o nome de uma cidade, você não sabe onde é, se é uma cidade que tem problema com a questão étnica dos curdos, por exemplo, que a Turquia tem bastante. Enfim, são dois pesos e duas medidas, entendeu? Então, existem condutas erradas dos dois lados, na minha opinião, né? Sim, e esse comportamento que você mencionou, da carência, dessa autoexposição, da vontade, do desejo até irracional de construir um relacionamento, um afeto pautado nessas relações que são tão fugazes, tão rápidas, né? Hoje a gente tem essa facilidade de nos comunicarmos, de nos aproximarmos de pessoas que estão em outro lugar do planeta, mas esse critério, esse amadurecimento, quase que juvenil, você vendo mulheres se expondo para uma situação que coloca em risco não só a sua segurança física, mas patrimonial também, porque Total. existem algumas situações também em que esse relacionamento à distância vai amadurecendo, vai tomando uma proporção, e há casos de pedido de ajuda financeira vindo do outro lado, né? Por exemplo, nós temos nós não, né? Eu conheci uma pessoa que ela gastou 300 mil reais em ordem de pagamento para uma pessoa que jurava que ia morrer se ela não pagasse, etc. E ela estava apaixonada e era turco, era turco, era turco. Metade desse dinheiro foi para um nigeriano e a outra metade para um brasileiro, né? E veja, entenda a situação. Eu estou falando de uma mulher que fez transferência de 300 mil reais. Então, não interessa se rico, pobre, classe média, não interessa isso. O que interessa é o nível de carência. Essa imposição de que eu preciso ser amada. Cadê a autoestima que não existe aí em momento nenhum? Né? E essa extorsão, por exemplo, ela é muito comum, né? A partir do momento que a pessoa mandou nudes, por exemplo, ou qualquer uma outra foto que possa deixar ela numa situação difícil, se ela não fizer, a ameaça é na certa, né? Vou publicar na internet. Ponto, ela faz. Mas o que foi isso? Falta de conhecimento? Não. Ignorância? Também não. Carência. E como a gente poderia, pensando assim na nossa audiência, nas pessoas que de alguma forma chegaram a esse conteúdo, chegaram aqui no Nude, ou vai ter acesso à gravação desse material, sabemos que é difícil
falarmos em nome de outra pessoa, né? Até porque cada um tem um universo próprio, quem somos nós, quem nunca, né? Então, Sim. eu acho que, tirando esse falso moralismo, porque numa relação a dois, é possível que as pessoas tenham determinados atos que sejam considerados aceitáveis, legal. O grande problema é no término desse relacionamento. O grande problema é numa situação que, pós a autorização, depois da imagem consentida, vem essa divulgação e essa avalanche de situações aí que abala não só o emocional, mas também a moral, com outras questões de ordem jurídica, né? Sandra, eu queria aproveitar essa sua fala e esse seu conhecimento sobre os roteiros, né, que a gente tem aí uma gama de roteiros que você trabalha há bastante tempo. Uma curiosidade: mulheres procuram que países se for viajar sozinha? Sei lá, eu fico pensando, não tem aquele filme lá da Toscana? Você Sim, se lembra que a sim, mulher ela fez uma viagem, conheceu o italiano? As mulheres ainda tendem a fazer viagens assim, com essas ideias? sim. Qualquer país é legal viajar sozinho. Como eu falei, né? A ignorância, ela é o seu tiro no pé, né? Então, por exemplo, se eu fizer qualquer país da Europa, eu tô tranquila, sozinha, independente da minha idade, com a minha mochila, com a minha mala. O que eu preciso? Saber para onde eu vou, qual é o local que eu vou, aonde eu vou me hospedar, né? O que tem ao redor da onde eu vou me hospedar. O meu seguro está ok, o meu passaporte está tranquilo, né? Tá comigo, né? Que o meu passaporte é meu único documento. E, por exemplo, como que eu faço esse trabalho? Eu acabo acompanhando todos os meus clientes, as minhas clientes, pelo WhatsApp, né? Pelo Instagram, e eu faço um acompanhamento direto. Um exemplo, por exemplo, tem um caso que eu gosto muito de contar, que é agora virou amiga minha, mas uma cliente, ela foi defender uma tese de uma cidade da Espanha. Uma cidade pequena, praiana, mas uma cidade, assim, para nós aqui no Brasil, meio que desconhecida. E ela estava com muito medo de ir sozinha tal, e acabou. Eu falei para ela: não, vamos que eu vou junto, eu fico por aqui, mas eu vou te monitorando. Beleza, ela defendeu a tese dela e foi com uma nota máxima. E depois teve uma festa e ela bebeu 2 copos, sei lá, de cerveja ou qualquer coisa. Mas como ela estava muito nervosa, isso subiu demais. E de repente ela me liga, desesperada. Eu não sei onde eu tô, eu não sei onde é o hotel, socorro. Aí eu pedi para ela tirar uma foto do nome da rua, da onde ela estava, né? E aí eu falei para ela, vira 180 graus, né? Anda até a quadra seguinte e vira tal rua, tal, e me fala o que você tá vendo. Ah, eu achei meu hotel, que legal. Então, assim, o meu trabalho como consultora é fazer da sua viagem a viagem mais segura. Então, como que eu trabalho isso? Quando você escolhe um destino, eu vou estudar a história daquele destino para você começar a entender a cultura local, né? E eu te mando isso um roteirinho, né? Do que você vai ver, o que significa tudo que você está vendo e tal. Fora isso, eu tenho essa cobertura que eu tô aqui o anjinho da guarda pelo WhatsApp, né? E isso acontece aos montes, por exemplo, extravio de bagagem, deu overbooking no hotel, eu quero cancelar tal lugar. Tá tudo certo, né? Isso é full time e eu trabalho dessa forma. Essa segurança de você ter um amparo, né, mesmo que não esteja com você direto, vai te monitorando perante esse tour que você faz independente do país de uma forma segura. Mas a Europa, de uma forma geral, e Estados Unidos são 2 lugares que a mulher vai tranquilamente sozinha. América do Sul também, por exemplo. Né? Agora, países mais exóticos, como o continente africano, alguns lugares é bastante difícil. Por exemplo, eu não indico o Egito para uma mulher sozinha. Tá? Turquia
eu indico se ela for fazer o básico, né? Istambul e Capadócia, ok. Ou se ela vai encontrar com alguma excursão, ok, porque ela não vai saber a língua. Né? Uhum. Faz 2 anos que eu faço curso de turco e mesmo assim eu enrosco pra caramba, né? E a questão das dificuldades culturais. Um exemplo, o café da manhã turco. O café da manhã turco tem pepino e tomate e azeitona. Né? Mas por quê? Porque para eles isso é fruta. E é. Uhum. Né? Sim. A gente que coloca na salada só. Né? Então, essa coisa é bastante interessante. Por exemplo, coloca na sua mala uma cópia do seu passaporte. Deixa com alguém no Brasil, né, uma cópia do seu passaporte. Se extraviar, você tem essa cópia. Uhum. Então, todo meu cliente, eu tenho uma pasta com todos os documentos dele. Né? Porque o que acontece lá fora, você está desprotegido, mas eu te salvo. É essa a questão. A mulher que tem a facilidade de viajar sozinha, por exemplo, como eu, por exemplo, fiz 2.200 quilômetros entre Romênia, Bulgária, Ucrânia, República Moldova e voltei para a Romênia. Só na República Moldova que eu não estava sozinha, porque realmente eu teria me ferrado. Mas eu não falo romeno, né? Mas eu andei 2.000 quilômetros sozinha de carro. Participei de casamento, nascimento e morte de ciganos. Vi coisas que eu jamais viria, tá? Coisas que me deram medo, outras não, outras que eu nunca mais vou fazer. Né? Mas esse apoio de alguém em terra, na sua terra, ele é bastante importante. É bastante importante. É verdade. E ouvindo tudo isso e assim, percebendo que toda essa história da mulher, você, né, protagonizando a sua vida e contando sobre essas experiências que você teve é bastante inspirador. A gente fica assim imaginando se não daria aí uma trilha, uma bela história para se fazer um filme com uma bela trilha sonora, né? O livro está na metade já, né? Quem sabe? Tá joia. É interessante essas coisas porque, por exemplo, eu já fiz viagem de mulheres solteiras, né? Uhum. Single. A mulher brasileira, ela vai à caça de homem. E aí você fala, que droga, meu. Vai conhecer a cultura, vai conhecer a história primeiro, para depois você se enroscar, porque aí você se enrosca. E o cara tem todo um ritual religioso atrás que você não está percebendo. Não é só aquela noitada. Para começo de conversa, se você for para a Turquia, por exemplo, não tem motel, né? Como a gente tem no Brasil. E eles não aceitam um cara diferente dentro do seu hotel. Você vai ter que mostrar a certidão para saber se você é casado com a pessoa, para você ir compartilhar o quarto com alguém que está hospedado. Só no Brasil a gente tem essa ideia de um local específico para transa. Né? A gente paga para estar num local de transa, que pode. Lá não. Né? Então, a mulherada vai seca e esquecendo que tem mais por aí. Um outro fator, por exemplo, tirando essa questão sexual, é essa ideia do consumismo. Por exemplo, o brasileiro é a nacionalidade que a maioria das outras nacionalidades ama. Por quê? O brasileiro vai para compra. E é fútil, Uhum. porque ele vai ser enganado. Né? A hora que ele chega aqui, ele tem um cartão de crédito para pagar. Então, são tantas coisas diferentes que você precisa explicar para a pessoa quando ela está viajando e brotar esse interesse na pessoa, eu acho que é a maior dificuldade. Sandra, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta que veio aqui na nossa transmissão. É a Vanessa. A Vanessa perguntou assim: Sandra, qual lugar você voltaria mais? Ana, responde para mim essa. Para Turquia. Ai, gente, eu sou apaixonada pela Turquia, cara. Eu sou apaixonada. Não, eu tenho 2 lugares assim que são de coração. Peru, que para mim
é uma coisa louca, você não volta igual do que você saiu jamais. E tem alguma coisa naquela Turquia que eu ainda não entendi, o que me chama atenção, porque eu não tenho nacionalidade, não tenho ninguém, ninguém turca, né? Ninguém turco na minha família, mas tem alguma coisa ali que me chama, eu acho que é mais. Eu não sei, mas a Turquia é um país que eu vou desde 2012. Né? Então, eu só não fui esse ano porque 3 dias antes da viagem, eu estou com um grupo de fotógrafos para fazer Turquia e Jordânia, e nós cancelamos 3 dias antes do embarque para ir por causa da pandemia. Então, a gente Uhum. só vai em abril. E em maio, eu estou com outro grupo fazendo Turquia e Egito. Então, tudo que é exótico, para mim, me chama muita atenção. E um que eu não voltaria, caraca, nossa, não sei falar. Bom, um que eu não tenho a mínima afinidade. Vou falar os que eu não tenho afinidade. Uhum. Estados Unidos é um deles, né? Japão é bonito, lindo, maravilhoso, mas não me chama atenção. Isso é pessoal, né? Eu vendo muito, mas não é pessoal. E Canadá são 2 lugares, são 3 lugares que para mim não faz muita diferença. Agora, um que eu já fui e não voltaria. É tão difícil isso, porque cada um é tão específico, não existe a comida de um lugar é melhor que a do outro. Não, a comida do lugar é do lugar. Não existe isso. Então, não sei. Todos eles eu amo de paixão. Ai, que Todos legal. eles. A gente sabendo aproveitar as nossas experiências e tendo essa oportunidade única, mesmo que a gente retorne para esse mesmo lugar, a experiência é única, né? Não, e é tudo novo, porque, por exemplo, quando eu tenho paixão pela cidade de Cusco, no Peru. Primeiro você vai como turista. Uau, todos os lugares, todos os cantos são diferentes, tem alguma coisa diferente. Depois você vai, poxa, aqui eu já conheço, eu já estou me sentindo mais tranquila, tal. E numa terceira vez você vai buscar alguma coisa que mais te chamou a atenção, então você Uhum. retorna para aquela coisa que ficou latente, né? A Turquia é a mesma situação, né? Eu fiz várias cidades na Turquia, eu já fiz vários circuitos na Turquia, mas agora minha intenção é conhecer a parte curda, né, que é a antiga Mesopotâmia, ela é o berço da Mesopotâmia, e a parte das 7 igrejas do Apocalipse. Então, na realidade, eu não estou voltando para conhecer a Turquia, eu estou voltando para conhecer uma coisa específica. Então, é diferente. Né? Quantas vezes eu estou em Americana agora de novo, faz 2 anos. Quantas vezes eu for para São Paulo, agora eu vou para coisas específicas. Uhum. Eu não preciso mais ficar encantada pela primeira vez com a coisa. Sim, Então, é não sei. verdade. É verdade. Ô Sandra, sobre a questão da mulher fora do seu país de origem, da mulher viajante, da mulher que está fazendo aí um sabático, você acredita que existe dentro da faixa etária teenagers, adolescentes, um perfil, uma mulher mais madura, um outro perfil? Tem aquele outro filme, Comer, Rezar e Amar, né? Que fala sobre a experiência ela vivenciada, no caso, pela Julia Roberts, a atriz, a protagonista, né? Também são vários os filmes que mostra a mulher viajando, né? Sim. Mas veja, eu gosto muito de trabalhar com turismo de experiência. Ele é um pouco diferente do turismo comum, né? O que é o turismo de experiência? É aquilo que eu procuro. Então, por exemplo, se eu vou para a Índia, a gente tem os comentários. Eu não vou para a Índia porque lá é muito pobre e pobreza eu vejo aqui. Isso é um comentário comum. É ridículo, mas é comum. Mas se eu estou num momento de meditação, de contemplação, de autoconhecimento, a Índia é o meu melhor lugar. Então, tudo depende do foco que você vai dar para sua viagem. Então, é a experiência. Se eu tenho uma confraria, adoro vinho. Eu já fui 500 vezes para Paris. Tá, mas você já foi na região do vinho branco?
que é a Alsácia. Então, é experiência. A mulher madura, ela já foi para os locais, subentende-se que ela já foi para os locais comuns, né? Paris, Nova York, Miami, Buenos Aires, Santiago, etc. Quando ela vai, ela dá um passo adiante, a liberdade que ela sente, que ela nunca sentiu, de estar sozinha, de não dever satisfação do seu dia a dia, o que come, o que eu visto, aonde eu vou, essa liberdade é a própria experiência. Mas a gente tem que entender que a liberdade ela tem um preço, que é a sua responsabilidade em cima daquilo que você está fazendo. Né? Então, essas experiências, elas são mais difíceis do consultor de viagem trabalhar numa pessoa mais experiente, porque ela carrega na mala a tal carência que a gente estava falando. Uhum. Né? Então, você vai... eu adoro ir para a Turquia, vou para Istambul e adoro a noite em Istambul. Só que é tão difícil achar cerveja. Mas, cara, a bebida da Turquia nacional chama rakı. Né? O que você vai fazer com cerveja? Cerveja alemã, brasileira, não tem nada a ver lá. Uhum. Você encontra e vai pagar caro. Você não fez a lição de casa. Né? E tem aquela coisa, a mulher que vai nessa intenção de procurar alguma coisa e não por experiência, por exemplo, já começa errando na quantidade de mala. Porque é uma mala só para sapato, uma mala só para roupa e é um exagero tremendo, sendo que uma mala de 23 quilos estava tudo bem. Uhum. Você leva 2 sapatos, um tênis, uma bota, acabou, vai embora. E você estava... Eu faço esse trabalho, inclusive, da construção da mala que ela vai fazer. Uhum. É muito engraçado isso, mas é bem legal. Sim. A Vanessa comentou, a carência pode prejudicar a experiência de viagem, a experiência da viagem, né? Sim, sim. Porque quando você traz as fotos, só você vai saber o que você fez lá e o que você passou. Né? Então, essa experiência, você pode olhar para as fotos e ter uma sensação boa de querer mais, como se você não tiver um planejamento e um conhecimento daquilo que você vai fazer, você pode olhar para as fotos e ter, puxa, arrependimento, traumas e desenvolver qualquer outro problema, até mesmo com o país. Então, que aí entra numa outra linha, né, que eu nunca mais vou para aquele lugar. Por quê? O que o lugar fez com você? Porque eu encontrei uma pessoa, mas é uma pessoa naquele lugar todo. Né? Qual foi a sua postura? Você quer ver uma coisa? Viralizou um tempo atrás uma brasileira, ela e o marido. Eles pegaram um navio, saindo de Dubai, e foram fazer um cruzeiro. E ela entrava na danceteria de biquíni. Ela fazia vídeo, né, online, dançando nua, né, ou semi-nua, no quarto. Ela ia para a piscina com biquíni, tipo, até a gente ficaria meio encanada com o biquíni dela. O que ela fez? Ela desonrou toda a rede, ela desonrou o arquétipo mulher brasileira, ela desonrou a cultura local e ela perdeu dinheiro, porque ali ela não vai voltar mais. Então, são tantas coisas que você tem que prestar atenção numa viagem, né? Por isso que eu falo que o agente de viagem ou o consultor de viagem, ele é essencial. Tá? Uma vez eu fiz Paris para um grupo que fazia sempre Paris, mas eu fiz a rota do crepe. Eu fiz uma brincadeira de esconde-esconde, de adivinha. Né? Cada dia eles tinham uma missão dentro de Paris para achar a rota do crepe. Então não foi uma Paris, foi uma experiência. Uhum. É verdade. Né? Agora com esses fotógrafos que a gente vai em março, por exemplo, em abril, nós vamos fotografar o Huzum.
O que que é o huzun? É a melancolia turca. Nós vamos numa outra pegada, né? Mas nós vamos para Istambul, nós vamos fazer o passeio de balão na Capadócia, né? Então você junta as coisas, né? É verdade. Sandra, está aproximando já o finalzinho aqui da nossa live, que foi uma viagem muito gostosa, com tantos roteiros, tantas experiências. Outras vezes a gente gostaria de tê-la conosco. A Vanessa mencionou aqui, nossa, caraca, até a construção de mala, que bacana. É, É, é. a Kathleen está fazendo uma pergunta: qual o local que você indicaria para jovens que querem fazer uma experiência fora do país? Vai para a Europa, vai para a Europa, porque a cada país é uma cultura diferente, uma comida diferente, uma língua diferente e você está dentro da Europa. Às vezes você tem low cost, que são viagens aéreo barata de Paris para Barcelona, por exemplo, ou de trem. É, meu, Europa por exemplo, não pensar na coisa do que é cool. Por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos, o que, que é legal? Califórnia, né? Nova York, New Orleans. Mas procura a experiência, né? Mesmo os jovens têm mais essa capacidade do que a gente, às vezes. Então, procura essa experiência que você vai ter uma viagem muito mais... A sua bagagem vai ser muito maior, tua mala vem muito mais fechada. Tá joia. Aí a Kathleen complementou: estão querendo fazer uma primeira viagem internacional. Então, uma dica para jovens que quer fazer a primeira viagem internacional, Europa, certo? Faça a Europa, faça a Europa. Eu ajudo você a desenhar um roteiro para a Europa de mochileiro para ficar em hostel. Maravilhosa. Eu adoro hostel fora do Brasil, dentro do Brasil. Eu fico muito em hostel. Eu te ajudo a fazer isso. É só pega meu contato aí, Tá tá? joia. Aproveita, Sandra, o seu contato aqui pelo Instagram. Bom, meu Instagram profissional é @sandra_covese, com S. E o meu telefone, meu WhatsApp, 11 99552 5020. Tá certo. Então é isso, Sandra. Considerações finais. Muita gratidão por ter você conosco. Eu Foi um agradeço. bate-papo muito gostoso e melhor ainda tendo você aqui para falar sobre esses assuntos que, enfim, a gente só tem a agradecer a sua presença, viu? Eu agradeço muito. Você tem uma jornada muito gostosa, de uma vivência muito boa, né, nesse seu profissional. E a gente sempre se deu bem, né? Amor à primeira vista, né? Foi uma coisa bem legal, né? Sim. E dentro do meu lado B, né? O tarô, né? Mas é isso. Eu fiquei bastante feliz com a nossa conversa e estou à disposição, a hora que vocês quiserem. Então tá joia. É isso, gente. Então encerramos aqui a nossa live pelo @ideianude. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou dormir aqui contente por ter conversado e ter aprendido tantas coisas com você, viu, Sandra? Isso. Não, vamos viajar comigo que você vai ver bastante coisa Vamos diferente, sim, vamos ganhar dinheiro para a gente viajar com a Sandra. né? Gente, Tchau. obrigada, Boa gratidão noite, viu? imensa. Tá bom? Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.